Tá em crise? Chama o São Paulo. Pessoal, acabou agora Grêmio 2, São Paulo 1. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro, partida essa que foi disputada lá na Arena do Grêmio. E mais uma partida melancólica do São Paulo, uma partida ruim, né? Uma partida que eu diria indecente do São Paulo. Eu sei que vai ter gente que vai falar que o segundo tempo do São Paulo foi melhor, e eu vou analisar sim os dois tempos e tudo conforme aconteceu e se desenhou nesses dois tempos de jogo entre Grêmio e São Paulo. Para começar, eu gostaria de já falar dos lances polêmicos da partida, tá? Porque eu já quero falar logo agora, porque eu não vou me estender muito, né? Falar sobre a atuação de arbitragem é chover no molhado. Porque a arbitragem é ruim. Isso aí todo mundo sabe. No primeiro tempo, na minha visão, a arbitragem errou em não marcar o pênalti pro Grêmio. Pra mim, foi pênalti sim. A galera que tá aqui há mais tempo comigo sabe que eu não me escondo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Se eu tiver que falar que foi, eu vou falar. Se não foi, eu vou falar. Se for eu contra o mundo, vai ser eu contra o mundo. E eu tenho zero problema com isso. E pra mim, foi pênalti. Por que eu digo que foi pênalti? Porque são critérios. Eu sou uma pessoa de critérios. Se uma coisa é marcada daquela forma, pra mim todas as outras têm que ser marcadas. Ah, mas o Luiz Gustavo queria colocar a mão na bola? Não, óbvio que ele não queria. Mas isso aqui pra mim, o braço dele tava assim. Isso aqui pra mim não é movimento natural. Isso aqui. Jogador que é jogador, coloca o braço assim. E sabe muito bem, ele foi displicente e pra mim o pênalti deveria ter sido marcado a favor do Grêmio no primeiro tempo. Então, eu acho que o VAR e o árbitro erraram nesse ponto. Segundo lance de polêmica que teve aí na arbitragem, que foi o possível lance de pênalti em cima do Luiz Gustavo. Vamos lá. Pra mim não foi pênalti. Por quê? Porque o lance é fora da área. O lance acontece fora da área. Então não foi pênalti. Não foi pênalti. Era pra ter sido marcado falta. E além de ter sido marcado falta, o VAR deveria recomendar a revisão para expulsão do jogador do Grêmio. Essa é a minha opinião sobre esse lance. Pênalti não foi, porque ele estava fora da área, mas ele leva 2 puxões do jogador do Grêmio, que deveria sim ter sido expulso e a falta ter sido marcada para o São Paulo. Mas pênalti não foi. Os dois lances aí de confusão que deram, porque os outros, o possível pênalti do Alan Franco no cara, não foi nada. Esse agora no final no Bright White também não foi nada. Então assim, os dois lances polêmicos da partida, já falando logo de agora no início, que eu não quero ficar me estendendo muito, os dois lances polêmicos, pra mim, deveria ter sido marcado o pênalti pro Grêmio, porque foi mão sim do Luiz Gustavo, e esse tipo de jogada normalmente é marcado pela arbitragem, então deveria sim ter sido marcado o pênalti, e no lance do Luiz Gustavo, pra mim, tinha que ter sido recomendada a revisão pra expulsão do jogador do Grêmio e a falta marcada pro São Paulo. A falta o VAR não pode recomendar, mas o Ramon Abachavel deveria ter marcado a falta em campo e não fez. Então, pra mim, errou nesses dois lances. Como sempre, o Ramon Batiabel sempre tem atuações desastrosas, né? Agora, vamos falar do jogo mesmo, tirando essa polêmica aí. Vamos falar do jogo mesmo, primeiro e segundo tempo. Antes de qualquer coisa, a gente tem que analisar as duas equipes. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. São Paulo vinha para mais uma partida qualquer. Por quê? O São Paulo tá classificado para a fase de grupos da Libertadores. Muito provavelmente vai permanecer no 6º lugar, porque o Cruzeiro, Bahia ou Corinthians não vão alcançar. Então, o São Paulo vai permanecer no 6º lugar. Não vai brigar por mais nada, não tem mais nada com que brigar. E se eu sou o treinador, se eu sou a diretoria, o máximo que eu faço é dar férias para esses caras, porque eles já estão em ritmo de férias há muitos jogos, né? Então, o São Paulo vinha desse momento e o Grêmio vinha para jogar uma final de campeonato, porque o Grêmio estava com sério risco de ser rebaixado e levou uma mãozinha, bem mãozinha, né, do Criciúma, porque o Criciúma perdeu o jogo ontem, e acabou ajudando o Grêmio, né, porque o Grêmio agora se afasta com a vitória, se afasta bastante do G4, do Z4, e praticamente afasta o risco de rebaixamento. Então eram duas propostas diferentes. O São Paulo já jogando em clima de férias, que já tá uns 6 jogos assim, e o Grêmio uma final de campeonato, porque é crise fora de campo, é crise dentro de campo, é time que não joga. E aí você tá em crise, você chama o São Paulo, que é especialista em crise.
O time tá na crise, o São Paulo fala, não, vem aqui, Cristaldo, meu querido, você tá 10 jogos sem marcar um gol, vem cá, faça gol em mim. Eu nem vou te marcar, porque foi assim que aconteceu, né? Então, 2 times completamente diferentes, com propostas diferentes em campo. E é claro que a gente já não esperava mais nada do São Paulo, porque se você é São Paulino mesmo, raiz, se você é aquele São Paulino durão, você só tá assistindo porque você é São Paulino. Porque se você gostasse de futebol, mas nem tanto, você não estaria mais acompanhando esse final de campeonato, porque pra acompanhar o São Paulo no final de campeonato, cara, você tem que ter uma paciência de jogo, você tem que torcer muito, porque é um time limitado, é um time sem nada, sem triangulação, sem nada, então só sendo muito torcedor mesmo pra acompanhar esse final de campeonato. E aí o Zubeldia mandou a campo um time parecido com o que jogou contra o Atlético Mineiro, na verdade é o mesmo time, né? São Paulo entrou em campo com o Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, o Juan Tressoldi, Rafinha, Luiz Gustavo, Alisson, Luciano Ferreirinha, Lucas Moura e André Silva. Basicamente foi o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro e que não teve ali, né, boa atuação contra o Atlético Mineiro, apesar do empate. E aí, dessa escalação, tem alguns pontos que eu quero falar, né? Que eu quero trazer pra vocês. Deixa eu até colocar a escalação aqui pra eu não me esquecer. Rafael no gol, padrão. Igor Vinícius, eu questiono pra vocês. Vamos ponto a ponto. Nesse pós-jogo eu vou me estender porque eu acho que necessita. Vamos ponto a ponto. Igor Vinícius, o que tem apresentado o Igor Vinícius pra permanecer sendo titular do São Paulo? Fica esse questionamento, porque se o Moreira consegue ser pior do que o Igor Vinícius, ele tem que ser vendido mesmo. O que não é. O Moreira não é pior do que o Igor Vinícius. E o Igor Vinícius tá lá, com cadeira cativa no time. Errando passe, dando contra-ataque pro time adversário, não sabendo chegar ao fundo e cruzar direito. E ele tá lá. Segundo ponto, Alan Franco e Juan Tressoldi. Quando foi que o Arboleda perdeu espaço no time titular do São Paulo? Ai, Johanna, mas ele fez uma temporada ruim. E o Juan é melhor? O Juan é melhor? Hoje foi mais uma péssima partida que os comentaristas da Globo tiveram a cara de pau de falar que ele tava fazendo uma boa partida. E foi uma infelicidade ele ter feito um gol contra. Ele tava fazendo mais uma partida ruim. Ele não tem posicionamento, ele não sabe marcar, ele não sabe chegar, ele não sabe enquadrar, ele não sabe fazer nada que um zagueiro que se preze tem que fazer. Como que ele tira a vaga de um dos caras que vinha sendo o principal zagueiro? Porque o São Paulo perde muito em altura sem o Arboleda. Perde muito no defensivo. Como que o Arboleda tá no banco pro Juan? O Juan, que se atingir a meta de jogos, o São Paulo necessariamente precisa pagar mais de 20 milhões nesse cara. Como? Alguém me explica como esse cara virou titular do time do São Paulo. Tudo bem. Rafinha, improvisado, que não foi bem. Soteldo deitou e rolou ali, né? A jogada de lance do primeiro gol do Grêmio foi em cima da lateral do Rafinha, que não tava marcando absolutamente nada, né? Ninguém tava marcando absolutamente nada. Cristaldo livre. E o Rafinha, improvisado. Por que não coloca o Patrick? O Patrick não é um exímio, mas pelo menos ele não tá jogando improvisado. Hoje, com poucos minutos em campo, ele foi melhor do que o Rafinha em 45 minutos. Luiz Gustavo, Alisson e Luciano, Ferreirinha, Lucas Moura e André Silva. De resto, tem muito o que falar, a gente vai falar ao longo do pós-jogo. E aí o São Paulo começa o jogo daquela forma insossa, né? Não conseguindo fazer uma triangulação. Até aos 12 minutos, o São Paulo empilhava erros, não conseguia tocar, não conseguia jogar, sabe? Os passes não eram precisos, o São Paulo não tinha mobilidade, não tinha vontade de jogar. E o Grêmio, de fato, estava melhor do que o São Paulo, mas muito melhor. O Grêmio tem um time que realmente é muito abaixo. E, obviamente, se explica por que eles estão nessa situação. Porque é um time realmente que deixa muito a desejar. Só que hoje parecia que estava invertido, parecia que era o Grêmio que estava brigando por uma vaga direta e o São Paulo que estava brigando para não cair. Na verdade, gente, nos últimos jogos, se você pegar, é muito fácil fazer gol no time do São Paulo. Porque para mim nada funciona. Do início, o meio e o fim. A defesa não funciona, o meio de campo não cria e o time não é ofensivo. Então, nada funciona
nesse jogo do São Paulo, nesses últimos jogos. Nada funciona, é muito fácil. Então você vê, a gente vai jogar contra o Juventude. Vocês têm alguma esperança que o São Paulo vai vencer o Juventude? O Juventude tá brigando lá embaixo. Vocês têm alguma esperança que o São Paulo vai vencer o Juventude? Porque eu não tenho. Pra mim vai ser mais uma partida horripilante do São Paulo. Mais uma partida pra gente esquecer, como tem sido todas as outras partidas que a gente vem disputando. O futebol do São Paulo, ó, o desempenho do São Paulo tá assim, ó. E só decaindo. E tem quem defenda. O Zubeldia, ele defende um esquema de 4-2-4 que pra mim e Ohana não funciona. Por quê? Pra esse esquema de 4-2-4 funcionar, a gente precisa ter laterais que ficam ultrapassando os pontas o tempo todo. E, além disso tudo, precisa ter uma transição muito rápida. Vocês conseguem enxergar isso no time do São Paulo? Vocês conseguem enxergar a transição rápida? Vocês conseguem enxergar os laterais ultrapassando o tempo todo? Numa lateral, a gente tem o Igor Vinícius. Na outra lateral, a gente tem o Rafinha. Vocês conseguem enxergar os laterais fazendo isso? Transição rápida? Não tem, gente. Ultrapassagem rápida? Não tem. Como que o 4-2-4 vai funcionar? Aí você olha... Além da dupla de laterais do São Paulo não ter essas características, né, de serem rápidos, eles ficam presos na intermediária. E o meio de campo, que deveria, né, abrir, fazer as jogadas, tentar ajudar ali, não, é um meio de campo vazio, sem nada, e que ao invés de tentar atacar, fica tocando pra trás. Como? Em que mundo isso vai dar certo? Em que mundo isso vai funcionar? Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. E o Zubeldia fica preso ali, quase que assim, agarrado a esse esquema que não funciona. E no meio da semana, eu vou trazer um vídeo pra vocês falando justamente, ele vai ser único e exclusivo sobre o Zubeldia e qual é a minha opinião sobre manter ele ou não, porque o Carlos Belmonte já falou que ele será mantido pra 2025. Eu vou dar a minha opinião se isso é correto ou não. E aí eu quero até ouvir a opinião de vocês. Por quê? O futebol, o desempenho do São Paulo tá muito abaixo. E às vezes os resultados mascaram algo que não existiu. Por exemplo, o São Paulo teve claras chances hoje de empatar a partida. Se o São Paulo empata a partida e entra para as estatísticas, será que ainda teria os defensores do treinador falando assim que não, que o São Paulo tá jogando bem? Porque contra o Atlético Mineiro foi assim. São Paulo fez uma partida ridícula e conseguiu, obviamente, mais uma vez, em lampejos de jogadores individuais, conseguiu o empate com o Atlético Mineiro, que não vinha jogando bem, que vinha perdendo e corre o risco de ficar de fora, provavelmente, matematicamente, está de fora da Libertadores do ano que vem. Perdeu a final agora pro Botafogo jogando com um a mais. E o São Paulo conseguiu tomar 2 gols desse time, um inclusive em 30 segundos. O Grêmio não estava ganhando de ninguém. Tava ruim, o Renato pressionado, falando um monte de baboseira em entrevista. O que fez? Pegou o São Paulo, ganhou do São Paulo. Bragantino estava ruim, está lutando para não cair. Empatou com o São Paulo e teve chance de vencer o São Paulo. E não é só isso, são muitos outros times que não estão. Criciúma, o próprio Criciúma. São Paulo, num puta chute do Lisieiro, conseguiu um empate milagroso. E isso, é claro, entra para as estatísticas. É óbvio que vai entrar. Só que estatística, pra mim, é isso aqui, ó. É o que eu tô vendo. Isso, pra mim, é estatística. São os meus olhos. Eu não ligo se o São Paulo foi eliminado pro time que foi campeão. Eu não ligo se o São Paulo é o 6º colocado, fazendo uma campanha melhor do que nos últimos anos. Eu não ligo. O que eu ligo é o que isso aqui tá vendo. E o que isso aqui tá vendo é horripilante. E eu não tenho ânimo algum, diferente da temporada do ano passado, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, diferente do ano passado, eu tinha esperança nesse ano. Esperança, porque tinha um Dorival, o São Paulo acabado de ganhar um título inédito, um elenco que não é ruim, um elenco que tá unido. Eu tinha esperança do São Paulo levantar pelo menos mais de um título esse ano. E tinha chance. Se jogasse futebol, tinha chance. Porque o São Paulo foi eliminado para esse patético desse Atlético Mineiro. Não jogando nada, não conseguindo fazer um gol nesse Atlético Mineiro. Mas também não sei se chega na final, se ia vencer. Também aí não sei. Mas São Paulo quase elimina o Botafogo. Poderia ter chegado na final da Libertadores se jogasse futebol.
Vocês têm esperança pra 2025? Assim, sério mesmo, cara? De todo o coração. Vocês têm esperança que o São Paulo vai desempenhar um bom futebol em 2025? Porque eu não tenho. Primeiro porque eu ia deixar pra falar isso só mirando a temporada de 2025, mas depois a gente abrange mais. Por que eu não tenho esperança no 2025 do São Paulo? Eu não tenho esperança porque não vai ter contratação de peso. Não vai ter. Por quê? Porque o São Paulo vai fechar o ano com o maior déficit de todos. Todos. Que essa diretoria arrumou. E ainda quer arrumar mais. Tendo que comprar o Juan Tressoldi. Porque provavelmente ele vai atingir a meta. Porque o Zubeldia vai seguir escalando ele. Eu não tenho dúvidas que contra o Juventude ele vai colocar os jogadores titulares. Porque eu não colocaria. Sabia? Eu não colocaria. Já que vocês estão em clima de férias, vamos colocar quem não teve chance. Vamos colocar o Jandrei no gol. Porque hoje o Rafael fez uma excelente partida. A gente critica quando tem que criticar, mas a gente elogia quando tem que elogiar. A gente não tomou a sabugada do Grêmio hoje, de 5 pra cima, porque o Rafael fez uma partida espetacular. E o gol do Cristaldo não tinha defesa pra mim. Não tinha como defender. E o segundo gol foi uma zona, um bate-rebate em cima do goleiro, a bola bate no Juan e entra pro gol. Zero culpa do Rafael. Se não é o Rafael hoje, a gente tinha tomado pelo menos uns 5 do Grêmio. A vergonha ia ser muito maior do que foi esse 2-1. Que ainda foi razoável o 2-1, porque o Grêmio também é um time incompetente, porque poderia ter goleado o São Paulo. Então, coloca o Jandrei pra jogar. Na zaga, coloca quem não joga. Coloca o Sabu Sabino, agora tá na reserva, não sei se tá machucado, se tá machucado, não sei. Coloca os moleques da base, coloca o Matheus Belém. Coloca o Sabino pra jogar. Nas laterais, coloca Patrick, coloca Moreira. Rafinha, Igor Vinícius, ó. Tá, pro Deik. Coloca o Patrick, coloca o Moreira. Coloca o Santilongo pra jogar, que não joga, né? Coloca o Bobadilha, que nos últimos jogos também perdeu a titularidade. Coloca o Bobadilha pra jogar, o Marco Antônio. Sabe? Coloca o William Gomes. Coloca o Henrique Carmo. Coloca os moleques da base pra terminar o campeonato. Eu acho que eles vão dar mais sangue do que esse que tá em campo hoje. Muito mais. Coloca o Eric, tira o Luciano, tira o André Silva. Os caras estão de férias, eles estão de férias, gente. Eles estão de férias, acabou. A temporada pra eles acabou quando eles foram eliminados da Libertadores. Ali a temporada acabou pra eles. E aí não tinha mais nada a se brigar. Não tinha Campeonato Brasileiro, não tinha mais nada. Copa do Brasil, já tinha sido eliminado. Eles estão de férias, eles se deram férias. Pra que você vai seguir escalando? Pra que você vai seguir escalando Luciano, que não tá fazendo nada? Dá um descanso pro Lucas. O Lucas tá jogando sozinho nos últimos jogos. Coloca o Alisson. Deixa o Alisson jogando entre os titulares pra ele pegar forma pro ano que vem. Mescla o time. Do que adianta você ficar colocando Rafael, Igor Vinícius, Rafinha, improvisado, Alan Franco? Do que adianta? Os caras já se deram férias. Pra mim, os 2 últimos jogos do São Paulo... E digo mais, do jeito que o São Paulo é do contra, eu não duvido nada perder pro Juventude em casa, tá? Escuta o que eu tô falando. Eu não duvido nada perder pro Juventude em casa e depois ganhar do Botafogo. Pra ajudar os caras da Lazio a ser campeão. Eu não duvido nada, porque o São Paulo é assim. Quando a gente acha que não vai, é quando vai. Então, pra mim, cara, ó, os 2 últimos jogos aí, ó, Juventude e Botafogo. Você não tá almejando mais nada no campeonato. Você não vai chegar mais a lugar nenhum. Você não vai ultrapassar mais ninguém. Ninguém. Sabe o que você faz? Mescla o time. Mescla não. Bota tudo reserva. Bota reserva. Fala pros caras assim, ó, vem cá. Luciano, pode viajar pro seu Réveillon. Pode viajar. Vai lá. Rafael, pode viajar. Porque pelo menos poupa quem tá aqui de passar raiva e passar ódio. Porque eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, mas você esperava alguma coisa desse jogo contra o Grêmio? Porque o São Paulo já tá classificado. Eu assisti por assistir. Não, gente. Eu não costumo gostar de ver o São Paulo jogar uma porcaria, uma pouca vergonha, uma indecência dessa e achar legal. Eu não gosto. Se vocês gostam, aí tem que fazer, né? Aí cada um é cada um. Mas eu e Johanna odeio saber que o meu time tá jogando um futebol deplorável. Um final de temporada melancólico. Porque, gente, é uma vergonha, é um vexame o São Paulo não conseguir trocar passes
contra um time que tá brigando lá embaixo no Z4. E quarta-feira vai disputar contra outro time que tá jogando, ó, lá embaixo no Z4, de novo. Então é isso, gente. Me estendi um pouco mais nesse pós-jogo. Eu acho que ainda existem muitas coisas a serem faladas, tá? No meio da semana eu vou soltar aí alguns vídeos pra vocês. Dentre esses vídeos eu vou falar sobre a notícia do Coronado, que uma possível troca entre Coronado e Galopo. Vou falar sobre o déficit do São Paulo. Vou falar sobre essas renovações aí que provavelmente vão acontecer, sobre o mercado, né? Mercado da bola, pré-temporada. Vou falar sobre tudo isso. E aí, quando acabar, né? No final de semana que vem, acaba a temporada de vez, né? O São Paulo encerra jogando contra o Botafogo. E aí a gente fala um pouco mais, planejando o 2025 e falando sobre a lista de dispensas que eu acho que tem que acontecer no São Paulo pra gente ter pelo menos um 2025 digno. E é isso, gente. Tem muito o que falar, tá? Espero que vocês tenham aí um bom final de domingo. Independente do São Paulo, né? Porque se a gente for depender do São Paulo pra ter um final de semana bom ou ruim, vai ser sempre ruim, porque é sempre isso aí. É gol inacreditável que a gente toma, é gol inacreditável que a gente faz, né? Num chute do Luiz Gustavo que... Num chute do Luiz Gustavo que ele tava tentando há 1 milhão de anos fazer esse gol e hoje ele conseguiu fazer. Não vou tirar o mérito. É um belo gol, foi um belo gol. Acho que no segundo tempo o São Paulo esteve um pouco melhor, mas nada suficiente para conseguir empatar ou conseguir virar o jogo contra o Grêmio. Mas é isso. Acho que se eu for falar tudo o que eu acho, eu vou ficar aqui 50 minutos de vídeo e o ouvidinho de vocês não merece isso, porque vocês já passaram 90 minutos assistindo esse futebol tenebroso do São Paulo, tá? Ao longo da semana a gente volta falando um pouquinho mais sobre esses últimos jogos do São Paulo e é isso.